Família, trabalho, relações. Onde o seu pensamento te leva. Vermelho é o livro de Ana Marcondes, onde o universo feminino encontra o fluxo de consciência. No podcast, essa narrativa se expande em uma conversa franca sobre assumir o protagonismo da própria vida. Olá a todos, eu sou a Ana Lúcia Marcondes, aliás, a Ana Marcondes, escritora do Vermelho. Eu estou aqui no podcast hoje recebendo a Michele Silva, que também é escritora e que escreveu um livro super bacana sobre mulheres, empreendedorismo feminino e diversas questões desse universo. Então, eu a convidei para contar um pouco da experiência dela, não só como escritora, mas também como uma escritora que tem o foco no feminino. Michele, muito prazer ter você aqui com a gente, bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse. Muito obrigada, Ana, pelo convite para participar desse podcast. Realmente é uma honra estar aqui com você. Eu que agradeço. Imagina, eu venho acompanhando já a Ana, pelas redes sociais, por esse projeto lindo, maravilhoso. Eu sou a Michele Silva, eu sou jornalista, sou professora do Senac La Pacipião, aqui em São Paulo. Além disso, também eu presto consultorias para empresas e trabalho fortemente com o empreendedorismo feminino, tanto nas áreas de negócios, de comunicação e também no audiovisual. Bárbaro. E já vem, além disso, também atuo com essas frentes, realizando essas mentorias para mulheres, inclusive de vulnerabilidade social. Ah, que bárbaro. A gente tem muito interesse nesse tema, Michele. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua atuação e da sua percepção também sobre essa questão da violência contra a mulher, principalmente esse aumento de violência pós-pandemia. Eu acho que você atua nesse limite também por conta não só da sua área pedagógica, mas por causa da sua área de pesquisa, inclusive que agora é livro. Queria que você contasse um pouco, então. Quando eu comecei a fazer o livro, já pesquisar, eu já tinha um livro, assim, digamos, eu tinha grande parte dele já há algum tempo, pesquisas e meio de ações também que eu realizo com mulheres. E eu comecei a perceber que esse tipo de violência, tanto a física quanto a moral, a psíquica, a verbal, principalmente, acontece em todos os níveis sociais. Sim. Inclusive mulheres que têm boas colocações dentro de grandes empresas, e mulheres empreendedoras, e mulheres inclusive periféricas. E eu comecei a ver isso. E também comecei a perceber que, infelizmente, à medida que as mulheres vão conseguindo sucesso profissional, melhorar em suas carreiras, nos seus negócios, empreendendo, elas são ainda mais vítimas da violência. Por conta realmente dessa questão do machismo, algo que é muito estrutural. Sim. É a questão de falar do patriarcado, que é muito forte isso. Mas você não sente também, desculpa interromper, mas assim, você não sente isso, por exemplo, uma mulher que se destaca, Sim. ela acaba também criando uma inimizade com outras mulheres? Sim. Além dessa questão da violência, de muitas não saberem lidar com essa questão do destaque feminino, também tem essa questão das mulheres se rivalizarem. Só que isso, assim, Ana, é uma coisa que foi embutida por conta de um pensamento masculino. Exatamente. Então, vocês competem, você sabe. Então, e tem essa cultura muito arraigada, na verdade, muito forte isso. Então, que a gente nem sabe, às vezes, por que a gente está, competindo. Então, é um movimento que está sendo feito, realmente, cultura. Esse aculturamento de entender, não, olha, vamos juntas crescer, vamos juntas nos dar as mãos. Onde uma vence, todas nós vencem. E, na verdade, o que a gente quer, o que a gente busca, as mulheres, inclusive que eu falo no livro, é uma questão de equidade. Equidade, sororidade. Isso, sororidade. Não violência. Exatamente. Competências conjuntas, coletivas. Empreendedorismo, ele é um pouco mais do que a palavra empreender fala, Muito mais. E é claro que a gente fica, dentro das minhas pesquisas que eu fiz, a previsão é que a gente vai conseguir se equiparar em termos de equidade salarial e de oportunidades daqui a 99 anos. Como assim? Isso saiu ano passado, inclusive, saiu na Forbes, se não me engano. É uma coisa assim, claro, se a gente olhar essa pesquisa e ver assim, não, olha, se você olhar muito isso, você não dá vontade de fazer nada. Por quê? Porque ainda a gente está gatinhando em relação a isso. Então, assim, tem mulheres em posição de liderança, tanto que eu falo de liderança feminina lá, mas ainda são poucas, sabe? Justamente por questão da oportunidade, da oferta de trabalho, daquilo que pode ser feito. Então, existe ainda um processo
Inclusive, existem muitas mulheres machistas também no meio desse processo. Se a gente olhar para a história, você que fala de pesquisa, se a gente voltar, né, para a Inquisição, um pouco antes na formação do pensamento inquisidor, as mulheres que eram muito diferentes, elas foram castradas por medo de serem queimadas, né, de serem extintas. Então elas começaram a ficar quietas. E eu acho que todo o processo que a gente sofreu de violência moral, principalmente castrador de sentimento, de sensação, de possibilidades, vem do medo que foi imbuído, que era o medo da própria sobrevivência. Porque historicamente a gente não tem o porquê ter esse diferencial absurdo que a gente carrega até hoje. Exatamente. E se a gente pensar também nas sufragistas, a gente vai pensar que, bom, se há um século atrás a gente não podia nem estudar, nem votar, nem sair de casa sozinha. Hoje, 100 anos depois, a gente tem um outro mundo. Né? Então, pensar em 100 anos é longe, mas não é tão longe assim, perto da história. Né? Perto de todo o contexto histórico, não. Porque é uma evolução, evoluímos sim. Da área de jornalismo, eu sou jornalista. Estava falando, aí um senhor na plateia perguntou, por exemplo, mas vocês falam de mulheres, mas eu tenho muitas mulheres nas redações. Tem muitas mulheres nas redações, porém, não em posição de liderança. Sim. Não em cargos de decisão, digamos assim, sabe? Decisórios. Até numas chefias você vê bastante, mas tem a questão do salário, que sempre é defasado, né? E não tem realmente uma liderança tão forte. Não tem, é difícil? Tem, claro que tem, mas não é a quantidade, de novo, não é equiparada, não é, sabe, igualitária. Então ainda tem esse processo, e infelizmente tem isso, essa falta de conhecimento, esse olhar empático. E eu sempre falo, é uma questão apenas de querer, se eu trabalho igual àquele homem, eu quero ganhar igual a ele, por que eu não posso ganhar igual? Não é questão de ser mais ou menos, não, eu quero ganhar igual, quero ter as mesmas oportunidades. E a gente trabalha muito mais, né, se a gente for pensar, porque a gente sai de uma vida, de uma rotina de casa, vai para o trabalho e volta para a rotina de casa e continua trabalhando. Sim. Então, se a gente for... E falando em produtividade também, a gente tem estatísticas de que a mulher produz mais do que o homem. Sim. Então, é uma coisa muito louca, né? Muito não igual. Não é igual. A questão do etarismo, por exemplo. Etarismo também. É uma questão... Você fala no livro do etarismo? Falo do etarismo, inclusive, que tem essa questão do etarismo dentro das empresas e também o etarismo, enfim, na nossa área da comunicação, na área cultural, na área do audiovisual, sabe? Porque o homem com cabelo branco, nossa, que elegante que ele é, charmoso. A mulher de cabelo branco, olha só, ela não pintou o cabelo. Olha só que situação, nossa, fica estranho, sabe? Claro, hoje tem campanhas e se tem mais oportunidade, na verdade hoje tem mais visibilidade para mulheres mais maduras, 40 mais, 50, 60 mais. Porém, ainda a equiparação profissional ainda é pouca. Então, o que eu vejo? Que bom que está se abrindo espaço, mas ainda eu vejo muito mais campanhas, que legal, olha só, do que realmente efetiva. É por isso que eu acredito que ainda precisamos ter políticas públicas, certo? Efetivas para conseguir dar esse amparo de fato a essa mulher. O que eu acho que a gente tem que se atentar muito é a questão da educação, porque a gente ainda tem modelos antigos de educação. Sim. Né? Eu faço... eu tenho um percurso, na verdade, uma carreira dentro de diversas empresas e de lugares que... tem um diferencial porque estão ligados à cultura, mas mesmo assim ainda obedecem a um patriarcado. Sim. E por conta disso, por conta de um pensamento já disruptivo mesmo, né, dessa questão do feminino, eu acabei buscando fazer uma carreira solo e eu constituí um instituto, que é o Instituto Via Cultural, em que a gente procura transitar dentro de um escopo de educação, mas com uma educação cultural. Sim. E uma educação cultural em que a gente leva ética, cidadania, posicionamento, empreendedorismo de uma maneira diferenciada, de uma maneira que todos se sintam iguais, por mais diferentes que sejam, porque a gente preza e a gente prega a diversidade. A gente acha que a gente tem que ter uma sociedade. E o respeito começa pela educação. Você vai aprender a respeitar convivendo,
né? E é digamos assim, é um caminho percorrido há 20 anos. A gente é um grupo, na verdade, de profissionais, e eles vão se renovando, se revezando. A gente trabalha muito nessa questão também da escrita criativa, porque você sabendo se expressar, você escrevendo, passando o seu conhecimento para outras pessoas, pode não fazer tanto sentido hoje num dia de internet, mas é fundamental. As pessoas têm que saber se colocar, têm que saber falar, e para isso elas têm que ler e escrever antes. Então eu acho tão legal a gente estar podendo fazer um podcast. Esse prêmio foi fundamental para poder a gente estar aqui, porque ele foi construído com a ideia de justamente a gente não falar só do vermelho, mas a gente trazer escritoras que possam falar também da sua busca e do seu repertório e do seu trabalho, né? Seja ele criativo, seja ele de pesquisa, seja ele poético ou seja ele de educação. E o trazer você aqui hoje, inaugurando o podcast, é muito importante, porque mulheres precisam escrever cada vez mais. Ter escritoras, mulheres, falando sobre o posicionamento feminino, a visão feminina, vai ajudar homens também. E vai ajudar mulheres machistas. Exatamente. Porque elas lendo, relendo, se vendo em algumas situações, elas podem mudar. Exato, que é o que você falou, tudo através do educar, né? Da educação que a gente consegue ver isso. É muito importante eu, assim, estar aqui, participar desse projeto, né, desse livro, realmente é um marco, sabe? Eu vejo assim que sim, estamos no caminho. Eu sempre falo que mulheres impulsionam outras mulheres. Sim. Porque dão mais espaço. É o que você disse. Muitas essa questão de posicionamento, elas se posicionarem enquanto assim, que elas podem, eu quero, eu posso. Porque, de novo, grande parte das mulheres não foram ensinadas a isso. Eu tenho, digamos, a sorte, vim de uma família matriarcal. Eu também. Faz diferença. Faz diferença. Então é claro que você vai crescer com o eu posso, eu quero, tudo bem, eu vou lá, vou fazer, não submeter a certas coisas, certas situações, né, certos comentários machistas, e a gente vai lá e faz. Só que muitas não, grande parte, na verdade, da nossa sociedade não tem isso. E você sente, sabe? Eu coloco muito esses cases quando eu falo sobre esses assuntos, que recentemente participei de uma seletiva de um projeto que tem muito grande lá no Senai São Paulo, e onde as finalistas foram meninas que criaram um aplicativo maravilhoso, inclusive para conseguir evitar que mulheres sejam contra a violência contra as mulheres. Muito legal isso aí. E eu ensinei elas a fazer o pitch é uma apresentação desse projeto. Sim. Todo ano eu sempre, né, ajudo, e eram as meninas. Elas falaram, a ideia é ótima, muito bom. Aí eu participei, eu chamei elas um dia, elas estavam assim, não sei o quê, vamos lá, firme, né? Postura e tal, como é que é a fala, como é que é o discurso, vamos mudar isso aqui. Daí no último dia de pitch com elas eu falei assim, seguinte, vamos deixar o pitch de lado, vocês vão apagar o PowerPoint, vocês vão falar o que está no coração de vocês, tem que acreditar no que vocês estão falando. Porque o projeto de vocês pode mudar a vida de muitas mulheres, então é de responsabilidade de vocês sim, apresentarem isso com confiança, porque vocês podem. Então, levanta esse queixo, olhem para frente e acreditam no que vocês estão falando. Porque vocês estão começando aqui, vocês vão conseguir chegar em primeiro lugar. Que linda. Elas ganharam. Ah, claro. Segundo, né, a que tirou o segundo, primeiro elas ganharam, assim, mas, e depois eu escutei da professora delas, né, engraçado porque realmente elas mostraram mais isso. Porque justamente elas chegaram assim, miúda, sabe? Não, abre o peito, acredita, mostra. Sabe? Eu acho que tem duas coisas que eu acredito muito. Uma é você olhar para dentro. Exato, sim. E a outra é a hora que você olhar para dentro e você pegar aquilo que está ali dentro, você abrir e soltar para o mundo. A comunicação é isso. Isso mesmo. A linguagem é isso. É você conseguir olhar o que está acontecendo ao seu redor, interpretar de uma forma visceral, porque afinal de contas a gente está aqui em matéria, né? E aí transformar isso em linguagem, em comunicação, em posicionamento, em vida. Eu vejo muito as pessoas com muito medo, Michele, eu me preocupo muito. As escolhas que estão sendo feitas hoje por mulheres por questão de medo. Sim. Questão de medo de não serem aceitas, questão de medo de não estarem bem, questão de medo de não serem suficientes por conta dessa autoexposição
que a gente tem de mídia, na internet, nas redes sociais, né? As nossas vidas, elas estão abertas e todo mundo tem o direito de exprimir aquilo que pensa. E muitas vezes um adolescente ou uma jovem mulher, às vezes até mesmo uma mãe de família que se coloca com um posicionamento a respeito daquilo que ela acredita que é melhor para o filho, ela é execrada. Ela é cancelada. Então, assim, o que você acha que a gente poderia estar fazendo como um movimento para o fortalecimento dessas mulheres que estão tão fragilizadas nesse sentido de estarem, inclusive, largando o caminho delas para parecerem uma coisa que elas não são, no sentido de serem aceitos? O que é importante, né, a meu ver? Sim. A gente já, além de trabalhar essas mulheres que estão, mulheres mais maduras para essa situação, em projetos realmente que a gente possa fazer, por exemplo... Como eu te falei, o das madrinhas. Das madrinhas. É fazer um movimento realmente incentivando a participar de ações, de palestras, de workshops, no caso, para elas chegarem, né, muitas vezes gratuitos, que precisam ter isso. E junto com isso, de forma concomitante, também a base que são as jovens. Sabe? Então, aqui as mulheres mais maduras... Porque daí você vai mudando a cultura através da educação dos mais novos. Exato. Então, eu acredito muito nessa base aqui dos mais novos que vão trabalhando isso e vão indo, levando também essas aqui, incentivando-as para que daqui a, digamos, 30, 40, 50 anos, a gente já tem uma diferença realmente nessa questão da equidade feminina, das mulheres conseguirem se posicionar, sabe, de forma mais confiante. Então, para mim, tem que ser os dois grupos trabalhando realmente juntos, porque tudo bem, a gente pode trabalhar elas aqui, precisamos trabalhar as mulheres mais maduras, mas essa base aqui que está crescendo, que é a questão da rede social, elas estão muito fragilizadas. E essa questão da fragilidade é que a gente precisa trabalhar desde agora. Essa semente que foi plantada e trabalhando. Não, porque a gente vê crianças, né? Meninas de 10 anos, 8 anos, passando maquiagem, falando, vendendo produto, se posicionando, dançando, contando a história da vida, do isso, daquilo. Então, assim, é uma sensação de que a vida está aqui. Sim. Não está aqui. Né? A gente está num mundo em que realmente você está bipartido. Eles estão crescendo assim. Eu estava vindo para cá ouvindo a Marcela falando. Ela viaja pelo mundo, né? E ela tem o Instagram dela que ela vai comentando tal. E ela está na Islândia agora. E ela estava comentando que na Islândia as pessoas leem assim, muito, e que nessa época de fim de ano é a época que as editoras mais imprimem livros, porque é costume dos islandeses trocarem presentes de Natal em livros. E ficarem em casa durante esse final de ano lendo. E falam muito sobre essa questão de como a vida ela se torna melhor. Você lendo, você entrando em outras histórias, você aumenta o seu repertório, você cria novas narrativas para sua vida, você vê possibilidades, você acaba... ampliando, às vezes uma linguagem, às vezes uma língua, né? Quem gosta de ler outras línguas, então pode melhorar o seu conhecimento, mas conseguir melhorar a sua língua inglesa ou espanhola, uma terceira língua, enfim. E aí eu vim pensando muito sobre isso. Atualmente a gente vê mais e mais brasileiros buscando livros, né? É uma coisa que realmente me deixa muito feliz, porque há um tempo atrás eu lembro que chegou-se a se falar que as editoras iam fechar. Você lembra disso? Lembro. Assim, nossa, aquele meu sonho de escrever um dia, quem sabe, o livro. Pensei, nossa, quando é que isso vai se realizar? Eu pensei que não teria mais essa possibilidade, porque voltou-se realmente a ter esse hábito de livro. Porque também os livros se tornou uma experiência que você olha, que você lê, que você, sabe, vai lá e busca. Inclusive, uma das minhas alunas falou que voltou a ter uma revista que se usava muito na nossa adolescência, sabe? Voltou de novo às bancas. Sério? Que legal! O hábito, né, de olhar lá as histórias, assim, e que interessante, foi lá e realmente estavam nas bancas de novo. Porque isso é uma forma também de começar a entrar nesse mundo da escrita, né, e começar a acompanhar isso. Mas, de novo, faz parte de um processo educacional que aqui
por exemplo, no Brasil, eu vejo que também tem algumas bibliotecas nessa cultura, mas infelizmente, como você viu, o jovem está muito a questão da rede social. Não existe uma campanha tão fortemente em relação à leitura. Pelo menos eu não vejo isso. É verdade, a gente tem muito hoje, principalmente nos últimos 2 anos, muita coisa ligada ao audiovisual. Exatamente. Mas muito pouca à leitura. A leitura. Então isso é uma coisa que... Eu tenho dado agora com esse projeto, e antes dele também lá no Instituto, né, eu tenho dado e convidado pessoas a darem oficinas de escrita criativa e de roteiro. Isso é sensacional. Porque assim, o roteiro é uma coisa que você utiliza na sua vida. E a escrita criativa, ela vai criando um vínculo com a própria escrita e daí vai transformando esse medo de escrever. Porque eu acho que as pessoas, elas vêm também de uma educação que diz que você não sabe escrever direito. Sim. Né? Então, quando você trata a escrita como uma comunicação, não como uma matéria, quando você trata ela como uma arte, a escrita é uma arte, mas é uma arte que a gente desenvolve como qualquer outra arte. Então, tudo é o quê? Repetição. Repetição. A gente aprende enquanto a gente está fazendo. E repetindo aquilo que a gente está fazendo. Que a gente precisa desses movimentos que você está fazendo. Então você está protagonizando esse movimento de, olha, a leitura é legal, escrever sim é acessível, você pode escrever também se você quiser, né? Que essa questão realmente a gente fala de, que nem eu falo no livro Diversidade, né? Acessibilidade, que você pode o que você quiser. É só você conseguir criar essa base que você está fazendo isso. Isso é muito bom. Eu acredito que com o teu movimento vai mudar muita coisa. Eu espero. Daqui a pouco aquela jovem lá que não acreditava numa região, um lugar vulnerável, por exemplo, eu não sou capaz de ler, daqui a pouco escreve coisas legais. Com esse tipo de oficina que você está fazendo, é uma oportunidade. Pô, eu vou lá, eu posso fazer também. Por que não? Porque assim, estava comentando antes, sabe, Ana? Até nós, um pouco no começo, nossa, vou escrever um livro, falo por mim. E aí, como assim? Fui convidada a escrever esse livro. Tá, vou escrever o livro, legal, sinto honrada. Mas como é que faz? Tenho pesquisas, tenho dados, mas sentar ali e fazer, será que posso? Será que consigo? Aí entra aquela coisa lá de trás que diziam, né, que não é nem a tua família, minha família no caso, pessoas externas, não, eu vou conseguir, eu vou tentar e eu vou fazer. Porque aí que tá, eu tive isso como missão para aquilo que eu precisava fazer. Das mulheres que eu entrevistei também para colocar ali. Né? Então eu precisava fazer isso. E quando você vê uma jovem pegar o teu livro e dizer, nossa, eu li ali, eu acho que eu posso também, né? Esse, Ana, é o maior pagamento. É verdade. Ou daquela mulher mais madura, conheço também, se separou, uma situação bem complicada de violência, vai e pega o teu livro e ela fala, ai que bom ler o livro, eu também posso ser uma mulher empoderada. É isso aí. Sim, você sempre pôde. E você pode sim fazer. Por que não escreve a sua história um dia? E ela, eu não posso escrever. Sim, você pode escrever. Então esse para mim é o maior resultado. É a maior coleta que eu tenho. Aí eu penso assim, não, eu posso escrever mais, vou escrever mais um livro sim. Exato. Por que não posso escrever mais um livro? Não, vou escrever. Sabe? Por que não? Essa é a forma. Então uma vai de novo impulsionando a outra e trata mais assim, não se trata mais de você. Exatamente. Não é mais você. Eu acho que a grande questão quântica que a gente está no limiar da descoberta, é que a gente faz parte de um todo. Com certeza. E que a nossa longevidade, a nossa perenidade, a nossa permanência mesmo, ela está muito ligada com aquilo que você projeta para fora de você e aquilo que você costura com as pessoas que te conhecem, sejam parentes, sejam amigos ou sejam desconhecidos. Porque essa costura, ela é uma contaminação, na verdade. Sim. Eu não digo que é capilarização. Eu acho que a gente já passou da fase do capilar, né? De você... Eu acho que é a contaminação. Então, e essa questão, né, que a gente fala de contaminação, de ter publicações femininas, né, de falar de mulheres, de falar para mulheres é super importante. E eu acho que você estar aqui é muito importante para quem está ouvindo também. Né? É uma ideia, é uma postura, seja a área que você tiver. Sim. Se você tiver uma história para contar, escreva. Inclusive, vou trazer aqui, trouxe um livro para dar para você. Oh, que delícia! Ó, Mulheres em Ação, para você aqui.
Ó, que lindo! diversidade, né? Liderança feminina, liderança que transforma, diversidade que inspira. Muito legal, legal. Que é justamente isso, né? Falando que a gente está falando sobre escrita, sobre como isso liberta a gente. O papel da mulher em todos os sentidos. E exatamente essa questão de assumir também essa questão da diversidade do feminino, né? De traduzir isso em trabalho, em expectativa de vida, em posicionamento, em liderança e em convívio. Sim, Né? sim, exatamente. Que é isso que todo o livro traz. Fala sobre protagonismo feminino, tem dicas também de empreendedorismo feminino, quem quiser potencializar a sua carreira. Muito bacana. O legal, olha, gente, é uma edição que saiu pelo Senac, né? Michele Silva trazendo esse tema tão importante que sugere estratégias para que as mulheres possam seguir. Então, conheçam o trabalho dela. Obrigada. Um prazer estar com você aqui, ganhar esse livro hoje. Prazer meu falar sobre o livro aqui, ter a oportunidade. Imagina, foi ótimo. Nós vamos falar nele em outras oportunidades também. Vou colocar ele junto na roda, né, com outras mulheres. Legal. Eu acho que são 2 publicações, né? Uma que fala de uma pesquisa e a outra que traz uma questão distópica. Porque, como a gente fala, né, a situação que a gente está vivendo hoje é uma distopia. Né? Eu trago no romance um pouco de filosofia, um pouco de posicionamento, um pouco da verdade das ruas e dos dias que as mulheres passam. É um livro diferente porque é um romance que tem 6 mulheres e elas vão se alternando durante a história. Então é como se fosse um movimento cíclico, que é muito o movimento que a gente tem na nossa vida. Então vem a narradora trazendo, né, a história, e aí vem a primeira personagem, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, volta para a narradora, começa tudo de novo, e a gente vai tendo esse looping, que é um looping feminino, de sentimentos, de posicionamento, de verdades o tempo inteiro chegando. E o fim do livro, ele tem uma surpresa. Nossa, tô curiosa, porque eu também ganhei meu livro, viu? E aí, fico curiosa para vou ler todo agora nesse final de semana. Ai, que delícia! Que bom, que bom. E eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu queria até, depois vamos ver, a gente tem aí novos podcasts ano que vem. Queria te convidar para voltar, não daí no podcast Vermelho, mas no Ao Pé do Ouvido, que é da Via Cultural. Sim. E que a gente possa, de repente, começar a desenvolver um trabalho juntas. Com certeza. Porque eu acho que tem aí uma pertinência muito grande. Você faz um trabalho e eu faço um trabalho, né, dentro dessa espectro de vulnerabilidade e de jovens, e que eu acho que é muito importante, de repente, a gente estar aqui não é à toa. Com certeza. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo trabalha, né, com uma sinergia. Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente, para mulheres e homens, para jovens e para adultos e para idosos. É uma mensagem que você possa abraçar todo mundo. O que você falaria como uma escritora que olha para o feminino? A minha mensagem para esse público que está nos escutando é que eu penso que, como a gente falou, né, homens e mulheres ativando, que precisam todo mundo dar as mãos, e realmente é um objetivo comum que vamos trabalhar realmente a questão da igualdade, da equidade de gênero, sabe? Todos nós viemos aqui realmente para buscar sucesso, para buscar paz, para buscar saúde, para buscar o que for. Todos nós temos esse direito da educação, todos nós temos o direito de sermos felizes sempre. Então é um olhar mais empático, um para cada público, para cada gênero, entender, ok, nós somos iguais, a diversidade é linda e maravilhosa e vamos trabalhar para isso juntos. E para as mulheres, é claro, não posso deixar de fazer um recorte para elas, para as jovens mulheres e para as mulheres mais maduras. Acreditem que vocês podem, porque vocês sempre puderam fazer.
Vocês podem e podem ainda mais. Então sejam protagonistas da vida de vocês. Peguem as rédeas da sua vida e acreditem. Mesmo que o mundo diga que não, vocês não podem. É aí que vocês têm que pegar e ir em frente. Não vai ser fácil, vai ser muito difícil. Mas onde for muito difícil, é onde você vai encontrar o sucesso de vocês. Maravilhosa. E eu gostaria de encerrar agradecendo a presença da Michelle aqui e reforçando essa questão. Escrever não é difícil. E você não precisa também se tornar um escritor ou uma escritora, mas roteirize. Roteirize as coisas que você quer, encontre seu propósito, deixe mensagens para você no dia a dia, se coloque como uma pessoa que constrói, independente do que você estiver fazendo. E a escrita pode te ajudar a perceber o quanto você está indo para o caminho certo. Então, como finalização aqui do podcast, eu queria agradecer novamente ao prêmio de fomento recebido através do CULT São Paulo. E gostaria de agradecer a parceria aqui com o estúdio In Good Company, que nos recebeu para essa tarde e no podcast com a Michelle Silva. Muito obrigada a todos, até o próximo podcast. Este podcast integra o projeto do Livro Vermelho, contemplado pelo edital CULT SP 28/2024, Prêmio de Realização e Publicação de Obra Literária Inédita, Prêmio de Fomento do PROAQUI SP, uma realização da CULT SP, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, do Sistema Nacional de Cultura, da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e do Ministério da Cultura, Governo do Brasil.